Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Estamos numa fase de lançamentos de livros, uma fase de bienal, e aproveitando, tivemos a oportunidade e ela aceitou. Trouxemos aqui para conversarmos, para fazermos um bate-papo, porque Cláudia de Bulhões não entrevista, ela bate papo com Solange Berar Lages Chalita. Tá certo o nome? Certíssimo. Muito obrigada por você estar aqui, Solange. Eu que agradeço ter sido convidada para esse programa que eu considero muito importante, porque você esclarece as pessoas e leva a cultura a toda Alagoas. Solange Lages Chalita é conhecidíssima em Alagoas, no Brasil e quiçá no mundo. Não exagere, pelo amor de Deus. Vou começar fazendo um excerto do livro que ela vai lançar. Quem escreveu isso foi Janaína Amado. Olha que lindo, meu telespectador. Pensar numa trajetória como a de Solange Lages nos remete à reflexão acerca das relações entre história e memória. Ao contribuir para as artes em Alagoas, não só por meio da criação artística pessoal, mas também da organização de atividades coletivas, Solange foi criando história, fazendo história que, mesmo nos episódios em que esteve à frente, tem a característica intrínseca própria a de ser sempre coletiva. Amei ser sempre coletiva. Você, Solange, é agregadora. Que coisa boa. Eu me sinto feliz com isso. Porque geralmente tem pessoas assim que são de grupinhos. Certo. Mas quem conhece Solange Lages sabe que ela é agregadora. Solange está lançando esse livro fabuloso na Bienal, dia 6, às 19 horas, no estande da Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Da Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Às 19 horas, às 19 horas, na Bienal. E ela faz questão de dizer que esse livro, que foi um apanhado, né? Como é que foi a gente organizado por Edil Macioli Bonfim, tem como pessoas que escreveram neste livro, tem várias pessoas. E ela quer que nomine todas as pessoas, porque são importantíssimas nessa grande organização. Eu vou ver se eu acho rapidinho aqui, mas enquanto isso... Eu pedi a você que nominasse, porque elas colaboraram e foi uma coisa muito importante. Eu nem sabia, não sabia de nada, foi uma surpresa. Só vi esse livro há 3 dias, porque mandaram fazer o livro, esconderam. Olha. E eu fiquei sempre protelando esse momento, que seria o momento de lançar o livro. E então eu gostaria que as pessoas fossem nominadas, porque elas colaboraram muito espontaneamente, e eu só posso ficar feliz que eu nem mereço isso tudo, a verdade é essa. São elas: Petrúcia Camelo, Pierre Chalita, em memória, Enio Lins, Yara Falcon, em memórias, Enaura Quixabeira Rosa e Silva, Maria Heloísa Melo de Moraes, Carlos Mero, Ana Caroline Guzmão, Francisco Oiticica, Carmen Lúcia Dantas, Janaína Amado, Luiz Gutenberg, Selma Brito, Jean-Pierre, Grace Gradim, Francisco Reinaldo Amorim de Barros, Maria Carolina Cioli de Melo, Ivone dos Santos, em memória também, né? E Edil Macioli Bonfim, que que juntou todas essas escritas maravilhosas. Você disse que não sabia, né, Solange? Como é que você se sentiu ao ver este livro? Eu senti uma emoção muito grande. E aí eu quis logo ler tudo, ler de uma vez e não conseguia, mas eu achei que foi um momento, talvez o maior da minha vida, porque eu adoro arte, adoro literatura, e ver tudo isso reunido assim, com tanta espontaneidade, tanta gentileza, tanta bondade das pessoas. Meu irmão mais moço também ajudou muito, minha irmã, todos se uniram para que isso tivesse esse resultado, chegasse a um resultado. E Edilma foi a alma de tudo. Edilma, ela se doou para fazer esse livro,
porque não é fácil você fazer. Gente pensa que é, mas não é, porque vai juntando os textos, tem que fazer revisão, é um trabalho duradouro. Seríssimo. Para sair bom. E ele saiu ótimo. Saiu ótimo. Eu considero esse livro uma biografia sua, mas uma biografia diferente. Como é essa biografia? Essa biografia é diferente, eu não sei, mas é porque acho que foram ressaltados os pontos das coisas que eu gosto mais. E eu acho que a vida é feita dessa mistura. Há coisas que nos alegram e há coisas que nos entristecem, mas aqui está tudo de alegria. Então é talvez por isso que eu gosto muito dessa biografia. Solange, você é uma mulher que tem várias, como a gente diz no popular, várias formaturas. Deixa as formaturas Não é pra lá. você, não, a gente tem que falar. Você estudou letras clássicas. Foi. Filosofia e Ciências na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Direito na UFAL e na Sorbonne, em Paris. Eu pergunto, ainda tem Superior de Língua e Literatura Francesa, realizada na Faculdade de Nancy. E na França. Uhum. É tanta coisa para lhe perguntar, Solange. Não pergunte muito, não. Que eu pergunto o que você gosta mais. Ser pintora, contista ou poeta? Poeta. É o que eu gosto mais. Na poesia, eu acho que a gente tem a oportunidade de expressar os sentimentos mais profundos, a gente faz através da poesia. Viu? Então é o que eu gosto mais. A pintura também gosto muito porque a cor fascina, não é? E eu mesmo na minha pintura sou muito mais abstrata do que concreta e sou levada pela cor. A cor me fascina. O conto eu gosto, mas já exige um trabalho, mas é diferente. Viu? Não há essa espontaneidade que a gente tem no momento que está pintando ou escrevendo o poema. Ele sai, ele flui. E os seus poemas têm uns de uma leveza diáfana. Agora, a vida me levou a ser administradora. O que é para você? Você gosta de ser administradora? Gosto, porque, na verdade, eu, companheira de Pierre, né, trabalhava junto com ele e depois ele viajou, foi embora e me deixou com essa responsabilidade e eu assumi isso como um destino. Eu digo, todos nós temos um destino, eu tenho a impressão que eu já nasci com essa missão. E é assim que eu faço, é pensando nisso. Você é uma mulher plurivalente, né? Porque você é poeta, cronista, administradora, é agregadora. Ai, eu não sei. Esse polivalente eu não sei. Mas... Solange, e você também é uma pessoa assim... da cultura lagoana, eu diria assim, uma das pessoas, um dos maiores expoentes da cultura lagoana e que eleva a cultura lagoana. Vocês sabiam, meu caro telespectador, meu caro internauta, que Solange Berar Lages Chalita foi quem criou os festivais de verão de Marechal Deodoro? Conta para nós. Isso eu fico muito feliz quando eu recordo esses momentos. O primeiro foi um festival que nasceu assim espontaneamente e do ajuntamento de pessoas, não teve injunção de ninguém, de órgão nenhum. Nós fizemos por conta própria com os jovens da época. Eram os poetas da época, Zé Geraldo. Eu gostaria até de citar os nomes, mas eu acho que eu não vou me lembrar de todos. Mas é daquela época, certo? Então eles se juntaram, nós nos juntamos todos e fizemos uma grande festa. Marechal Deodoro, uma cidade linda, é uma cidade histórica, e as pessoas de Maceió foram. A abertura desse primeiro festival, a frequência foi enorme, foi o que mais espantou, porque não havia asfalto praticamente, se tomava a estrada lá no tabuleiro e vinha descendo. Eita! Era difícil, mas foram. E a primeira apresentação foi de Cucide Almeida. Nós levamos a orquestra de Cucide Almeida, que tinha o violino, que era muito famoso, e fizemos o primeiro e depois continuamos fazendo outros. Os festivais tinham naquele tempo apenas um dia? Não, esse mesmo eram 2 dias, mas só aconteceu um, porque no segundo
teve lá um problema de um desentendimento, mas todo mundo ficou contente com preencheu bastante. Agora os outros tivemos uma programação maior, mais acentuada. Inclusive o Vinícius veio e cantou. Foi uma beleza, viu? Ele deu um show lindo com o Toquinho. Vinícius de Moraes. Vinícius Moraes. Olha, eu falei Vinícius como se fosse íntimo. Vinícius Não, Moraes. é porque como nós temos um companheiro de rota, o Vinícius Maia Nobre, né? Aí eu fui, o Vinícius deu, aí eu imaginei o Vinícius Maia Nobre tocando violão. Pois é. E vieram várias outras pessoas, que eu não posso citar o nome de todas agora, teria que elencar bastante gente, mas havia paralelamente exposições. Ao mesmo tempo, exposição de arte sacra, exposição de pintura, exposições de arte popular, de tudo havia, e sem contar os passeios ali à margem da lagoa, muito bonitos, com muita comida gostosa. Eu sei que era uma coisa ótima. Solange, eu sempre gosto de saber como que germinou, como que esse de você criar o Festival de Verão em Marechal Deodoro. Como surgiu? Olha, um dia eu fiz um passeio com meu irmão Mário e fomos até Marechal Deodoro, e chegando lá eu achei a cidade linda, mas eu ouvia falar em outros festivais no sul do país. Havia festivais de música, e eu ouvindo aquilo eu disse, por que não fazermos na nossa cidade histórica? Não é? Vamos valorizar. E assim foi, deu certo. Aconteceu que deu certo. E você tinha também um objetivo, não só de fazer os moradores se orgulharem de morar em Marechal Deodoro. Certo, certíssimo. Eles se orgulhavam. As festas populares eram feitas nas praças, havia toda uma participação popular muito bonita dos folguedos, vários folguedos. Havia uma barcaça que a usina mandava fazer, todo ano o palco era aquela barcaça, eles dançavam em cima, e assim foi. Espera, deixa eu entender. Foi muito bonito. Então, as pessoas ficavam na beira da lagoa e os folguedos eram na barcaça? Não, se estendia pela cidade toda. A cidade é pequena, sim, né? Sim. Então, havia na beira da lagoa e havia na praça intermediária e depois pelas igrejinhas. Eu sei que se andava por Marechal, ali aquela parte de Marechal, a gente subia, descia, e com muita alegria, muita música. Viu? Muita que coisa música maravilhosa, popular. Né? Foi. E você tinha uma equipe para isso? A equipe? O primeiro, não. O primeiro não, porque ainda não era não trabalhava em órgão nenhum, mas juntamos os artistas, como eu disse. Sim. Viu? Todos os artistas da época se juntaram e nós fizemos o trabalho. Inclusive, Pierre carregou muita coisa pesada nas costas ali. Meu caro telespectador, meu caro internauta, conversar com Solange Lages Chalita é memória cultural. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco. Em Ex-Detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente, um programa super informal, com a escritora, a doutora em literatura, Solange Lages Chalita, que ela disse para não tirar o Berá, que ela gosta muito.
É porque o Bérard lá da França já está me convidando para eu lançar o livro lá. Então, tem que fazer uma versão em francês e ir para lá. E eles vão gostar porque tem muita coisa daqui do Nordeste, né? Isso. E esse livro, assim, que Edilma, um abraço, ok? Estou esperando você. Tem muita coisa assim que Edilma pediu a essas pessoas e elas colaboraram. Aqui o Carlos Mero, para mim, foi fantástico. Quando ele falou que Pierre, depois de lambuzar o gordo pincel na multidão de cores espalhadas na enorme paleta que, ainda assim, era por um só pouco maior que a ciclópica palma da sua mão. Eu achei esse negócio de ciclópica lindo. Realmente a mão dele era enorme. Aí ele comparou a mão de um gigante, mas fosse até em sentido figurado, tanto ele produzia, não é? Através da gestualidade e da sua mão, tanto ele criava. É isso. E, Solange, esse livro eu li, reli, estudei, porque é uma verdadeira maravilha. Vai ser lançado dia 6, na Bienal agora, às 19 horas, né? No stand da gráfica Graciliano Ramos, que é a imprensa oficial. Uhum. Eu lamento, viu, que a Edilma não esteja conosco, porque aconteceu um fato e ela não pôde vir. Certo. Mas ela foi a alma desse livro, porque ela organizou, lutou, e fazer um livro é uma coisa difícil, né? A gente tem que se preocupar com tudo, com a revisão do texto, pedir às pessoas, e eu sei que ela, que é muito gentil, muito simpática, conseguiu com facilidade, mas teve um trabalho grande. Eu sou muito grata a ela. Olha, esse livro realmente, o meu chega a estar, desculpe, viu, meu telespectador, mostrar assim, mas chega a estar todo marcado. Eu já pedi desculpa a Solange, porque eu marquei o livro todo que ela me deu. Mas eu acho uma maravilha marcar o livro. Meus livros são todos escritos. Amém. Tem que ser. Aqui, as costas, não é? A contracapa, que chama. Contracapa. E tem um poema de Solange, a coisa mais linda do mundo. Eita. Fui gerada mulher em habitat marinho. Talvez por isso, flua e reflua água salgada nos caminhos de uma alma anfíbia, e assim entre noites, dias, e novamente noites, renasce minha vida pelo amor, pela poesia. Que coisa maravilhosa. Isso aqui foi em 2008. Uhum. Porque eu considero Solange assim, AP e DP. O que isso significa, AP? Antes de Pierre e depois de Pierre. Realmente, eu acho que você está certa. AP e DP. Antes de Pierre foi o estudo, tempo de estudo. Depois de Pierre foi o uso de tudo que eu aprendi. Podendo trabalhar juntamente com ele em determinados ramos, né? Não em tudo, eu não podia substituí-lo. Mas era uma companheira de trabalho, apoiava, gostava. E antes dele foi meu período de estudo. Então existe. Realmente o AP eu gostei e o DP. Eu gostei. Ela ficou assim olhando para mim. Foi, eu tomei um susto. Que coisa é essa, né? Ela trouxe aqui também outro livro, esse também de poesias, né? O Anjo Encarnado. Olha, então posso explicar? Pode. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre O Anjo, que é um romance de Jorge de Lima. E ao mesmo tempo em que eu escrevia o meu texto em prosa, naturalmente, que é uma tese, eu escrevia um poema todo dia. A primeira coisa que eu fazia, antes de começar a escrever algum capítulo da tese, eu escrevia um poema. Ele vinha em inspiração. E esse livro eu ganhei uma menção honrosa da UBE de São Paulo. Tem aí. Que maravilha. E é o anjo encarnado, que tem duplo sentido. Sim. Pode ser a cor, né? E pode ter tomado a carne. Sim. Muito boa explicação. E ele foi ilustrado por Pierre, né? Sim. Tem aqui cada ilustração maravilhosa. Esse livro é uma obra de arte porque tem dois artistas aqui de peso. Uma poeta e um pintor. Poeta Solange Lages e o pintor
Pierre Chalita. Solange, Diga. você tem a sua história, assim, são memórias da cultura lagoana. Você também tem um histórico muito, muito grande no primeiro Festival Nacional de Cinema. Eu queria que você contasse para as novas gerações aquela maravilha. Bom, foi realmente uma maravilha. E eu não sei se posso chamar nacional. Foi um festival da cidade de Penedo, né? Agora com a participação de pessoas do Brasil todo. E uma programação bem feita, bem planejada. E tivemos a sorte de ter de ter à frente Dr. Diego Júnior, Manuel Diego Júnior, que na época era do Ministério da Educação e Cultura. O projeto foi apresentado, o projeto estava bem feito, e foi apresentado, apoiado, e nós recebemos uma colaboração grande deles lá. Inclusive nos mandavam artistas, vieram pianistas, cantores, para completar o nosso programa. E tivemos muitos filmes que eram baseados em romances, um romance de Graciliano Ramos, aí um filme de Graciliano Ramos. Fizemos vários filmes, várias projeções, e depois se discutia sobre o filme. Teve também filme de Super 8 que não se usa mais, e de 16 milímetros de Daniel Brandão, que foi alguma coisa das ervas, eu esqueci o primeiro nome. Nós podemos dizer que foram anos de ouro de Penedo? Anos de ouro. Eu soube que depois eles deram continuidade. Eu trabalhava no DAC, Departamento de Assuntos Culturais, foi minha última programação, eu saí. Mas depois houve outros festivais, e bons. E nós tínhamos, na época, o Hotel São Francisco. Oh, maravilhoso! E com o apoio das pessoas de lá. Isso foi muito importante. O cinema era uma obra de arte, aquele cinema cheio de pinturas nas paredes, um espaço muito bom. E tudo isso nos foi cedido da melhor maneira possível. Mas eu não sei se ainda está assim, faz tempo que eu não vou, mas Penedo é uma preciosidade. A última vez que eu estive em Penedo, o cinema estava fechado. O cinema do hotel estava fechado. Mas disseram que iam abrir e renascer o cinema e os festivais. Porque vai ter outro festival de cinema agora. Agora eu não sei como é que está se processando, como é que é, já tiveram até os filmes que ganharam. Eu prometo, telespectador, que eu vou trazer para vocês depois, para vocês saberem tudo sobre o festival, a continuação do Festival de Cinema criado por Solange Lages Chalita. Eu acredito que vai ser muito bom, porque já há novas técnicas, é uma coisa mais desenvolvida. E sempre terminava com a procissão, o evento terminava com a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Era uma festa local, né? Muito folclore. Nunca deixei de fazer folclore nos meus trabalhos, assim, ao ar livre. Então tinha folclore bastante, com aqueles palanques espalhados na cidade. Olha! Foi uma festa grande. É como hoje está se processando esse mesmo... o mesmo ritmo. Mesmo ritmo. Solange, quantos livros escritos você tem? Epa, que eu não contei. Misericórdia, ela não sabe de cor, não. Ela não contou. Só sei que a última vez que eu contei, tinham 10. Então devem ser os 10. É verdade, você contou 10? Contei 10. Então pronto. Eu depois vou checar. Certo. Aqui não é? Mas depois eu vou checar. Qual o livro que lhe deu mais assim... primeiro eu vou para a angústia, para o trabalho, entendeu? Que lhe deu mais assim ansiedade para você, para parir esse filho? Eu não sei, porque eu gostei muito desse primeiro aí, O Anjo Encarnado. Foi o primeiro, com essa participação toda do Pierre, e eu achei que ele ficou muito equilibrado, porque ele reflete também a teoria junguiana que eu utilizei para fazer a leitura da minha tese, certo? Do Anjo de Jorge de Lima. O Anjo de Jorge de Lima. O Anjo Encarnado. O Anjo Encarnado. Que você já disse que pode ser o Anjo Encarnado da reencarnação de carne e pode ser o Anjo Encarnado do vermelho. Porque o vermelho, o encarnado, só nós por aqui que chamamos, né? No sul,
Você também estudou no Sul, não, no Rio, lá é vermelho, ninguém sabe o que é encarnado. E esse livro teve menção honrosa na categoria de poesias, no primeiro prêmio de literatura UB, Scortec 2005. União Brasileira de Escritores, de São Paulo, esse UB. Você ganhou o primeiro lugar. Não sei, acho que não, ganhei uma menção honrosa. É acima de primeiro lugar, né? Não, acho que não. É. Não. Aí isso eu acho que não, a menção honrosa é diferente. Olha, eu estou abrindo aqui, meu caro telespectador, Na Fé Angelina, do Anjo Encarnado. Apaziguado por um momento está, este transe, via de acesso ao nosso encontro. Não falo de amor nem de alegrias que não se sustentam se não houver compaixão. Imprime a marca de tua presença na incredulidade dos cegos, para que tua surpresa assuste e permaneça. Que coisa linda. Isso você disse que acordava de madrugada. Às 3 horas da manhã eu começava a trabalhar, mas começava com um poema. E ele me dava sustância, como se diz, para continuar o meu trabalho. Era um ritual. Era inspirada, porque eu li muito sobre a teoria de Jung e fiquei, como se diz, muito animada em aproveitá-la. Aí a gente passeia pelos seus livros, Solange. Passeia pelos seus livros. A disfarçada nudez de Solange Chalita, de Carlos Mero. Ah, mas isso é longo. Não, só tem um pedaço aqui, não vou ler todo não. É porque ele inicia a participação dele no livro com esse poema que eu achei lindo. Mas ele é um grande escritor. Ele falou delator, retrato de Solange Chalita, por isso que eu marquei. Tão perto estás, tão sujo de tinta, um suor azul escorrendo, é preciso retornar ao mergulho, uma imersão no arco-íris, transformando-te num anjo-luz pirilâmpico. Olha, pintar é sempre a cor, lutando contra a escuridão. Solange, isso tudo você fazia de madrugada? 3 horas da manhã? 3 horas da manhã. Misericórdia. E você já morava entre as mangueiras? Morava. Lá do Farol? Que coisa. Fala um pouco sobre essa morada, porque ali era tão bucólico, né, Solange? Aquelas mangueiras. Ainda é, né? Ainda é. Mas falta o principal, que é o Pierre. Ah, meu Deus do céu. Está vazia, praticamente. Porque o acervo nós passamos para o museu, que fica ali no centro, embaixo, né? Na Praça Floriano Peixoto. Aliás, é uma oportunidade para eu convidar as pessoas para visitarem. A entrada é gratuita. Os professores levam os alunos, porque o objetivo é esse mesmo, ensinar. Estamos lá e temos grande prazer em receber as turmas dos colégios. Tem algum telefone para as pessoas agendarem visita ao museu? Tem. Agora, eu não sei. Procura ou na internet ou procura na internet, né? Museu Pierre Chalita. Certo, tá certo. Aí não tem como errar. É verdade. E nós temos outro espaço que é em Jaraguá. No momento não está funcionando porque temos que recuperar uma parede. Você sabe que ali é um terreno tem muita água, não tinha alicerce, então a parede começou a inclinar. E agora estamos com esse trabalho grande, porque é muito alto o armazém, um trabalhão. Mas se Deus quiser, ele ficará pronto para nós continuarmos com as promoções. É mais um lugar onde fazemos exposição das pessoas e temos muita satisfação mesmo quando esse trabalho é feito com pessoas que são da arte. E eu recebi até um telefonema do Chateaubriand, que é do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e todo ano ele vem para o concurso de fotografia. E esse ano ele disse, você não fez esse ano. Eu digo, mas o problema foi a parede. Vamos conversar daqui a pouco, no outro bloco, sobre essa parede. Vamos. E sobre esse telefonema. Até daqui a pouco.
Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Hoje nós estamos batendo um papo com Solange Berar Lages Chalita, que todo mundo só conhece ela por Solange Chalita, mas ela tem grande história antes de ser Chalita. Mas Solange... Eu brinco com isso. Eu fico muito feliz quando me chamam Solange Chalita. É apaixonada até hoje. É verdade. E vai morrer apaixonada. É, eu acho que eu fui feliz. Amei. Não, vamos mudar o rumo da prosa, né? Vamos. Como começou a ideia da Fundação Pierre Chalita? Porque isso me cheira a Solange. Não cheira a Solange, não. Isso cheira a Pierre Chalita. Porque ele, aos 6 anos de idade, ele já colecionava selo. Aos 8 anos de idade, ele foi na casa de um alfaiate com a mãe e viu um espelho muito bonito com a moldura dourada. Aí ele disse que ficava puxando a roupa da mãe, pedindo à mãe para comprar o espelho. Comprar o espelho, encantada pela beleza do espelho. E eu sei que tanto fez que conseguiu. Até hoje existe o espelho. Ele começou, portanto, criança, a amar o objeto de arte. E por aí foi o resto da vida. Mas né? Como que iniciou essa ideia de uma fundação? Porque a fundação é um negócio muito sério. Mas eu né? vou chegar lá, ele foi juntando. Sim, isso aí sim, ele tinha 8 anos. Você imagina quando ele já estava com 15, com 18, com 20. Aí foi juntando, não perdia a oportunidade de adquirir alguma coisa, muita coisa era colocada à venda, ele frequentava antiquários, foi sempre juntando. E tinha em mente fazer um museu para a cidade de Maceió. E assim fez. Chegou um momento, em 1982, ele recebeu aquele espaço lá no centro da cidade, na Praça dos Martírios. Fizemos um comodato com o governo do estado por 50 anos e lá começou um restauro do imóvel, lentamente, até que foi montado o museu. Foi tudo doado. Aquilo não nos pertence. Pertence à fundação, que é um órgão administrado, pode-se dizer, pelo Ministério, ou supervisionado pelo Ministério Público de Alagoas. Não é nosso. E lá ele juntou, ele expôs, arrumou, e depois nós conseguimos também adquirir, através de um convênio, os armazéns de Jaraguá, e para abrigar o resto da coleção, né, que sobrou, e também fazermos as exposições temporárias. E ali tem que ter exposição temporária, senão fica muito não, estático. Tem que ter o dinamismo. Sim, aí a administração, vamos dizer assim, a fundação, porque aí os museus vieram, né? Mas para fazer essa fundação, esses estatutos todos... Foi em cartório. Em cartório. Todas as obras foram mencionadas e doadas em cartório. Agora nós temos uma diretoria, viu? E é bastante grande. E assim, fazemos com a diretoria de acordo com as regras do Ministério Público. É ele que nos orienta, graças a Deus. Porque as pessoas pensam que fazer uma fundação é assim. Não. Vamos fazer uma fundação. Aí junta 3, 4 pessoas. Não, tem todo Tem toda uma obediência às leis, né? Sim. A gente tem que seguir a lei, o que a lei manda. Solange,
em média, quantos quadros de Pierre Chalita? Agora eu não posso dizer porque eu não sei. Mas tem mais de 300, não tem? 300? É. Deve ter muito mais. E ele fazia os quadros enormes, né? É. Nós temos aqui na Assembleia vários quadros dele. Os daqui eu até gostaria tanto, era um apelo que eu faria a quem pode, quem tem recurso, que mandasse restaurar esses quadros, porque eles são muito bonitos, por um bom restaurador. Eles estão na entrada ali do saguão da Assembleia. Eu já vi, quando eu olho eu fico com vontade de chorar, porque eles estão tão feinhos, eles poderiam ser recuperados. Aí, mas tem que depender também dos orçamentos, que eu não entendo desse pormenor, mas é um apelo que eu faria ao governador do estado, ao presidente aqui da Assembleia Legislativa, a todos que amam a cultura, viu? Que fizesse a recuperação desses quadros. Por um bom restaurador, porque também não adianta fazer um concertinho, que é melhor não fazer nada do que fazer mal feito. E pintar por cima. Porque restaurar não é pintar por cima. Não, não é de forma nenhuma. Tem que reentelar. Esses aí eles vão ter que reentelar, porque as telas já estão carcomidas. E com o tempo mesmo estraga. Sim. É porque tudo tem que ter uma manutenção. É, a manutenção. E se não tem, até a nossa casa tem que ter manutenção. Lógico. Quanto mais numa entidade como essa. O nosso clima também não ajuda, viu? Às vezes tem muita umidade, às vezes fica muito seco. E é assim. São as coisas. Mas aqui nós aproveitamos e fizemos um apelo, né? Foi. Para as obras de Pierre. Eu estou feliz porque eu fiz esse apelo, eu tinha tanta vontade de fazer. Eu acho que é um dos maiores pintores de Alagoas. Sim. Foi Pierre, né? Foi um grande pintor. Um grande pintor. Não digo nem de Alagoas, digo um grande pintor brasileiro, como muitos. Ele estudou arquitetura? Ele estudou arquitetura no Rio, na Faculdade Nacional de Engenharia. No dia da colação de grau, ele pintou o retrato da mãe, que está no museu aqui no centro, bem grande, e colocou no gabinete do reitor. Quando o reitor chegou, que viu aquele retrato daquela figura tão bonita, ela árabe, muito bonita, com uma trança, aí perguntou quem tinha pintado. Disseram, o rapaz aqui que está se formando, o Pierre Chalita. Aí mandou chamar o Pierre e perguntou o que é que o Pierre queria. O Pierre disse, o que eu desejava era ir à França continuar meus estudos. Ele disse, era o Pedro Calmon, o reitor. Sim. Na época. Ele disse, mandar para a França eu não posso, mas eu vou mandar você para a Espanha. Aí mandou o Pierre para a Espanha, ele estudou 8 meses lá, depois foi embora para Paris e ficou 4 anos estudando e pintando o tempo todo. E esses quadros vieram para cá. Solange, você gosta mais de falar sobre Pierre do que sobre você. Você já percebeu? Eu já. Porque olha é verdade. A felicidade dela. Se eu gosto, é porque eu tenho que expressar o gosto. Você já escreveu a biografia de Pierre? Não, mas está sendo feito um livro, tem a professora Morgana da universidade, ela está organizando um livro muito bom, parecido com esse. Quer dizer, eu digo parecido com o modo de fazer, certo, com a contribuição de várias pessoas daqui. E vai sair o do Pierre, já devia ter saído. Porque esse livro que você vai lançar sexta-feira, agora, às 19 horas, no stand da imprensa oficial, ele é uma maneira diferente de se fazer biografia. É verdade. Porque eu tinha visto muito assim, sabe, Solange? Nasceu tanto, fez isso, se formou naquilo, se formou naquilo outro. Uma coisa muito seca, digamos assim. E aqui, essas pessoas que você já pediu para nominar novamente, ela está preocupada, eu já nominei. Eu não quero esquecer, quero em primeiro lugar Edilma, que é uma amiga grande. Uma grande amiga, uma pessoa muito gentil, muito boa, viu? E ela que agregou essas pessoas neste livro. E ela tomou essa iniciativa, não sabia de nada. Não sabia. Quando soube, foi aquela surpresa agradabilíssima. E aqui colaboraram Petrúcia Camelo, Pierre Chalita, Enio Lins, Yara Falcon, Enaura Quixabeira Rosa e Silva, Maria Heloísa Melo de Moraes, Carlos Mero, Ana Caroline Guzmão, Francisco Oiticica,
Carmen Lúcia Dantas, Janaína Amado, Luiz Gutenberg, Selma Brito, Jean-Pierre, Grace Grandin. Grace. Grace, né? Grace Gradin. Grace Gradin, da Bahia. É. Grace, a escrita dela aqui é linda. Francisco Reinaldo Amorim de Barros, Maria Carolina Acioli de Melo, Ivone dos Santos e a Edilma Acioli Bonfim. Isso. Né? E essas pessoas, elas escreveram, sob a ótica delas, o que elas veem e acham de Solange. Aí eu não sei. Eu li o livro todo. E aqui tem essa... Eita, eu não contei com o Canto Anônimo. Foi? O número de livros. O Canto Anônimo é sobre o quê? Olhe, em geral é a matéria lírica, viu? Aí esse lírica tem de tudo. É porque, aqui tá, o Dr. Lages colecionou emocionado 28 poemas que a filha estudante na França lhe enviava semanalmente. Olha que lindo! A extrema autenticidade da poesia de Solange começava pelo despojamento. Aí, pelo que eu entendi aqui, você, ao invés de escrever cartas para ele, escrevia poemas? Né? Não, isso foi em determinado momento, eu comecei a escrever poemas lá. Aí eu mandava todo mês, eu mandava os poemas, esperando mesmo que ele publicasse. E assim ele fez. Que coisa. Contou com Luiz Gutenberg, que você deve conhecer, que é uma pessoa muito simpática, muito agradável, muito preparada, muito tudo. E ele tomou a frente, fizeram o lançamento aqui, eu lá. Olha! Eu nem participei. E assim foi. O primeiro livro, e depois eu tomei gosto e não parei mais. A escrita aqui da Grace Gradin, da Bahia, contam as histórias de viagem. Você lembra ainda? Lembro-me, lógico. Vocês viajaram? Viajamos. Sim. Nós éramos do curso já da faculdade, com uma turma que ainda estava no clássico. Mas a freira fez uma excursão e nós fomos de navio. E fomos no Conte Biancamano e voltamos no Conte Grande. Mas era muito divertido, navio, muito divertido. Tinha banho de piscina, tinha dança, tinha comida, tinha tudo. Já a viagem já era um prazer. E aí, chegando na Europa, nós fizemos um trecho todinho de ônibus. E paramos mais em Paris, e paramos em Roma, e assim foi feito. Bom, a alegria foi muito grande, grande demais. Aí lá para as tantas eu comecei a tomar uns pilequinhos pequenininhos. E aí, quando eu procurei o meu dinheiro, cadê o dinheiro? Para eu pagar meus pilequinhos. Eu escrevi para meu pai. Acabou, me manda um reforço. Mas o reforço não chegou, porque aqui só tinha o Banco de Londres na época. Aí chegou, atrasou. É por isso que elas riem quando elas falam nisso. Mas em chegando de volta no Rio, eu vi meu pai, ainda não tinha atracado. Eu tinha um tio que era da, como é que se diz? Secretaria da Saúde, no Ministério da Saúde, e ele entrou e levou meu pai. Então, quando eu vi meu pai, a alegria primeira, eu confesso, não foi nem um abraço que eu dei nele, foi pensar que eu ia poder pagar as minhas amiguinhas que eu tinha tomado um empréstimo. Empréstimozinho pequeno, mas tinha tomado. Papai, pelo amor de Deus, me ajude aqui, porque o dinheiro não chegou, o senhor mandou, mas não chegou. E por aí elas levavam na brincadeira, né? E até escreveu isso de uma maneira muito elegante e muito brincalhona. Foi brincalhona. Mas a viagem foi muito boa, porque vi muita coisa linda e a gente, de todo jeito, abre os olhos para alguma coisa que você não conhecia e que era bela e maravilhosa. Foi a sua primeira viagem à Minha Europa? Primeira viagem. Olha, já foi. Depois, 2 anos depois, meu pai, minha mãe e minha irmã Sônia foram. Aí foram 3 meses a gente viajando da Europa todinha de ônibus. Quer dizer, a Europa, quando você fala Europa, o que você mais gosta é Paris. É, né? Tem que ser. Meu bisavô era francês. O meu avô, um outro era francês. E tem outras pessoas lá, ainda os primos todos.
Mas da minha faixa etária, a maior parte já morreu. São os Berá? Não. Não? Não. Era outra família, Van Desmet. Mas vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais histórias de Solange, Berá, Lages, Xalita. Eu estou falando demais. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente na sua casa. Eu estou rindo porque acabei de perguntar uma coisa à Solange, que ela disse que não sabe. Ela tem um filme, A Vida e a Obra da Escritora, Professora, Advogada e Artista Plástica Solange Lages Xalita. Eu não conheço não esse filme. E ela disse que não conhece. E aqui eu li, porque quando eu vou entrevistar alguém, primeiro eu faço uma viagem no que tem da pessoa, né? Da TV Educativa de Alagoas, TVE. E eu estava até pedindo o filme a ela. Quem sabe eu esqueci que fiz. Porque agora também tem os esquecimentos, mas assim eu não me lembro não. Agora me lembro que houve um filme feito pela Morgana e as alunas dela de arquitetura, e o principal era o Pierre, e eu opinava alguma coisa. Mas um filme sobre mim com esses detalhes eu não me lembro. E aqui fala também na professora Edla Braga. Ah, falo. Foi a minha professora particular. Naquele tempo não ia para o colégio não. Eu estudei particular 4 anos. Quando fui fazer a admissão no colégio, eu fiquei tão nervosa para dar uma lição em público, que eu nunca tinha falado para uma turma. Então, aí isso foi verdade. Solange, o seu livro Passagem. Meu livro Passagem é conto. Contos. Conto, é prosa. É nele que tem não sei o que que a Enaura escreveu, Zabalo. Zabalo? É? É não. É não? É não. Zabalo é num livro de poesia, mas que começa com Zabalo. São 26 poemas dentro ou são estrofes do... Como é que chama? O quê? O Zabalo. 3 elementos simbólicos, parará, parará, parará. Aí diz que você tem constituído por 26 blocos o Zabalo. Ah, porque eu fiz o seguinte, uma escrita revolucionária. Só escrevo com letra minúscula, boto um pontinho, continua minúscula e vou fazendo uma escrita diferente. Como é que é, Solange? Aqui, olha, aqui. Por exemplo, escrevo com letra minúscula. Sim. Ponto. Aí continua. Sim, aqui. O ponto devia ser maiúsculo depois, né? Mas eu continuo minúsculo. É tudo minúsculo? É, tudo minúsculo. E é assim, porque eu quis uma coisa bem agitada, bem nervosa. Eu acho que um ponto com a letra maiúscula, a gente já respira mais. E assim vai correndo. Quer dizer, isso foi a ideia que eu tive, mas não sei se tem fundamento. Não sei, mas se não tem, passa a ter. Passou a ter. Não diz que quando a gente da internet escreve com letra minúscula, é normal. Quando escreve com letra maiúscula, é porque está querendo gritar? Não é? Então pronto. Deve haver um fundo de verdade nisso. Eu vou perguntar, estou meio perdida, a gente conversou tanto, em que bloco nós estamos?
no quarto. Mas eu já falei praticamente tudo. Não falou nada. Eu não não falou falei tudo? nada. Tem tanta coisa ainda para perguntar que não vai dar tempo. Já falamos sobre a Solange AP e DP, né? Antes de coisa. A Dama da Cultura. Olha. Meu Deus, isso aí também já é. Tem o Anjo Diáfano. É porque eu estou querendo muito enfocar neste livro. Mas o anjo é esse daqui. Sim, o anjo é esse. Mas estão fazendo um estudo aqui neste livro. Ah, sim. Não aí é? já é a leitura, é um estudo. Olha, eu achei lindo isso aqui. Eu vou mostrar para o meu telespectador. Ah, é bonitinho mesmo. A foto de casamento de Solange. Foi Dom Gerardo Martins, que era muito amigo de Pierre. Ele aceitou o convite, ele veio de Recife e nos casou. Ficou muito contente. Dom Gerardo Martins. Mas tem um detalhe aí, né? Qual foi o detalhe? Que não teve proclamas, né? Não teve. Não Ela quer omitir as coisas que eu gosto. Você sabe por quê? Porque eu nem me lembrei que não teve proclama, nem sabia que tinha que ter. Não me liguei nisso. Não. Aí casou, depois nós fomos diretamente ao fórum, correndo, e entregamos os documentos que precisavam. Ele era solteiro, todo mundo sabia. E sabe que foi no dia que a Maria Amélia Vieira casou com o Dalton? E que nós saímos do nosso casamento, que tinha acabado de começar, fomos ser padrinhos do outro casal. Quando nós chegamos lá no local, diziam, sabe quem casou? O Xalita, sabe quem casou? O Xalita. E o pai dizia, silêncio, silêncio, senão eu não caso. Foi um conturbado mesmo. Aí, eles acabaram de casar, nós voltamos para o nosso casamento. Aí continuou o nosso. Solange, eu acho tão interessante, porque você, eu já falei isso umas 3 vezes, quando você fala em Pierre, você modifica. Não é? Modifica. Os olhos brilham, telespectador. Coisa boa. Solange, como é que vai ser o lançamento desse livro, no dia 6? Vai ter discurso? Não, eu acredito que não, que eu vou ficar sentada numa mesinha, autografando para os amigos. Como é que vai ter discurso no local de muito barulho? Não pode. Mas alguém vai querer falar sobre essa obra maravilhosa. Mas, criatura, aquilo você já viu lá? Já. Como é que vai se fazer discurso ali? Não, pode fazer sim. Não. Agora, eu acho que não, acho que vai ser uma coisa mais descontraída e a gente fica escrevendo, conversa com um, conversa com outro, fica alegre, porque os amigos estão chegando, tudo isso. E voltando aqui a essa parte da Ana Caroline de Guzmão e Francisco Oiticica, eu achei muito interessante que eles escreveram sobre seus quadros, sobre suas obras, né? Muito bom. Porque você... Eu gostei muito. É uma pintora também muito boa, que a gente não falou aqui. Não sei se sou muito boa, sei que eu gosto. E você conheceu o Pierre estudando com ele? Se eu conheci estudando? Não. Estudando pintura? Você sabe como eu conheci o Pierre? Não. Eu tinha 15 anos, quando fui a minha primeira festa noturna. E fui chegando, fantasiada de cigana, bem magra. E ele, nem sentei à mesa, ele logo me tirou para dançar. Aí dançou 2 horas. Olha. E eu, como já cansada, foi assim que eu conheci. Por isso que eu digo, houve uma predestinação nisso. Entendeu? Foi porque depois ele foi embora, eu também fui para outro lugar. E depois teve um reencontro já maduro. As suas obras também são muito boas. Todos os seus livros, todos os seus quadros têm nome, né, Solange? Tem. Canto em Cor. Tem Explosão em Rosa, Nuvem de Prata. Tem tudo isso aí? Tem. E eu vou mostrar aqui, porque eu gostei muito desse Explosão, Nuvem de Prata. Eu nem me lembro que eu coloquei o nome, mas isso mesmo. Sabe por quê? A minha pintura é abstrata. O Pierre era figurativo, fazia figura. Eu não, eu trabalho com a cor e com o pincel. E aqui mesmo, essas mesmas pessoas falam que ora percebe a ambiência, ora percebe
vamos dizer assim, eu não sei como dizer, porque eu não sou artista plástica, né? Sim. Não sou artista. É porque a ambiência é onde se faz a pintura, primeiro, né? Que vulgarmente chamam fundo. Isso. Mas o Pierre brigava com os alunos. Ela já tinha me orientado. Mas, de qualquer forma, para traduzir de uma maneira mais fácil, não deixa de ser o fundo da tela, né? Mas é a ambientação que a gente chama. E ela diz que ora quem pulsa é a ambientação, ora quem pulsa é a figura. Eu não uso figura, eu uso cor. Tá entendendo? Olha, isso aqui é um quadro e ele é bem grande. Aqui é um quadro, tá vendo? Certo. Na verdade não aqui, tem... Aqui, né? É. Seu... É isso aqui. Não tem, na verdade, uma figura assim. É geométrico. Geométrico, mas você não tem uma definição. Para você fazer esse quadro geométrico, você usa régua? Não. Essa mão certinha? Não. Às vezes eu preciso, né, me apoiar. Dependendo, eu preciso. Uso sim. Porque você porque fazer às vezes isso... eu jogo as tintas todas e depois eu faço um trajeto, uma trajetória, assim colocando umas linhas. Ah, peraí. Então, como é que você diz eu jogo as tintas todas? As que eu vou usar. Aí eu você sacudo. Sacode do quadro, é? É. Mais ou menos organizada, né? Eu também não sacudo assim como se fosse... Não, porque eu não sou artista plástica, pintora. Então você diz sacudir é um termo que para mim sacudir é sacudir. Mas sou eu. Não aprendi com ele não isso, viu? Olha, esse daqui. Você vê também, olha, foi feito a primeira... Vou mostrar ao telespectador. Foi feita a ambientação, você essa vê aqui, aí, né? Ó. Você vê a ambientação aí. Dá licença aqui. Depois você coloca outra camada de tinta. Aqui você coloca outra camada de tinta e aqui já tem uma figuração geométrica. Certo? Certo. Mas quando eu começo, eu não sei o que é que eu vou fazer. Interessante. Eu me inspiro na metade do caminho. Minha irmã também é assim. Ela é muito espontânea e ela diz que quando começa não sabe o que é que vai fazer, não. Não se sabe. Não se sabe o que é que vai fazer. A não ser que seja um retrato, você vai pintar o retrato, aí você sabe o que é que está pintando, né? Mas aí já é figurativo, é mais abstrato. E é tanta coisa que a gente tem que aprender para poder conversar. Figurativa e abstrata. Mas você sabe, você está brincando. É a figura e fundo de Gestalt e por aí vai. Olha aí. E desse livro, até o Jean escreveu. O Jean é nosso colega de Rotary. Né? Ele é um menino muito inteligente, é muito agradável. O Jean escreveu também. Nesse livro, escreve a Selma Brito, também escreveu. Selma, escreve bem, Selma. Artista. Da música. E Grande você usa artista. muito, você disse que você usa muito a palavra canto. Justamente porque eu sou desafinada de fazer pena. Agora, e adoraria cantar. Aí, já que eu não canto com a voz assim, eu canto quando escrevo. Eu achei interessante, foi aqui uma citação também, que diz que o pincel, ele fricciona, né? A pessoa falou aqui no friccionar das cores. Não é? Gente, mas aí já foi uma imagem, né? Foi uma imagem, é cada coisa linda aqui. Porque eu fico assim procurando as coisas para ver as mais importantes, mas não tem mais importante. Aqui tudo é importante. Que coisa boa. No dia 6, às 19 horas, no stand da imprensa oficial. Graciliano Ramos. Que é Graciliano Ramos. Nosso amigo. Nós estamos esperando todos vocês lá. Solange, muito obrigada pela sua presença no programa Gente da Gente. Eu que agradeço a gentileza de vocês, viu? De me trazerem aqui. É um prazer muito grande e eu acho que isso me dá uma felicidade. A vocês, telespectadores e internautas, o meu muito obrigada e até o próximo programa.